Ô, menino! Ô! Sai daí! Rapaz, você parece um capeta, moço. Para com isso. Ê, menino, mas você é burro mesmo. Não vai sair. Você não vai dar pra nada nessa vida, não, moço. Você não vai dar pra nada, não. Esquece. Rapaz, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu vou te contar um negócio daquele nosso irmão fulano. Mas é só pra gente orar, viu? Não é fofoca, não. É só pra gente orar. A gente vai. Vamos orar por ele? Vamos, meu irmão. Olha, aquele irmão. Olá! Tudo bom com você? Tudo na paz? Como é que você está? Como é que está o seu dia? Eu espero que seu dia esteja abençoado. Eu espero que seu dia esteja uma bênção mesmo. Que a paz de Jesus esteja reinando no seu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso que eu fiz agora no começo não foi loucura, não, viu? Não precisa pensar que eu tô ficando doido, não. Não, não tô, não. Você já viu alguma cena dessa aí em algum lugar? Na sua casa? Você já viu uma cena dessa na sua casa? Alguém falando desse jeito? É mesmo. Rapaz. Você já viu alguém falando? Alguém já falou assim com você? Já te chamou para conversar? Contar uma coisinha de um irmão só para orar, ó, só para orar, hein? Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículos 5 e 6. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aqui ele está chamando os de fora aqueles que ainda não são crentes, tá? Aqueles que não entregaram a sua vida ainda para Jesus. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A palavra de Deus, ela nos diz, num outro lugar, num outro trecho, que nós somos o sal da terra. E se o sal perder o seu sabor, ele não serve mais para nada. O que tem saído da sua boca, meu irmão? O que tem saído da sua boca, minha irmã? Como você tem tratado as pessoas, principalmente aqueles que não são crentes? E principalmente aqueles da sua casa, seus filhos, seu esposo, sua esposa. O que tem saído da sua boca? Sabe, esse é um assunto tão sério, Deus leva tão a sério essa questão daquilo que nós falamos, que ele diz na sua palavra que aquele que consegue domar a sua língua, ele vence a tudo. Ele vence a qualquer coisa. Aquele que consegue domar a sua língua, ele vence a qualquer coisa, qualquer problema. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, no capítulo 12, versículos 36 e 37, a palavra de Deus ela nos fala assim: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. E eu faço essa pergunta de novo para todo mundo: o que tem saído da sua boca? O que tem saído dos seus lábios, a sua língua, o que ela tem proferido? São palavras úteis,
de bênçãos ou são palavras inúteis, palavras de maldição, palavras que colocam as pessoas para baixo, que entristecem? Sabe, nós temos, infelizmente, o costume de amaldiçoar as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos filhos, sabe, nós temos o mau hábito de amaldiçoá-los. Quando eles fazem alguma coisa errada, nós dizemos que eles são burros, que eles não prestam para nada. Quando eles fazem alguma malcriação, nós dizemos que eles estão parecendo capetas, demônios. Nós amaldiçoamos a vida dos nossos filhos. Nós amaldiçoamos a vida dos nossos maridos, das nossas esposas. Ah, aquele ali? Não, aquele ali não é preguiçoso, não vai dar, não, aquilo ali não tem jeito não. Nossa, aquela mulher, não, aquela ali só quer saber de rua. Aquela ali só quer andar na rua. E nós, falando dessa forma, estamos amaldiçoando a vida das pessoas. E a palavra de Deus, ela nos chama para que a nossa palavra seja bênção. Que as nossas palavras abençoem as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós nos cruzamos com ela no nosso dia a dia. Que a gente abençoe as pessoas. Nós somos chamados para ser bênção na vida das pessoas. Muitas vezes, sabe, existem pessoas que elas estão assim tão de mal com o mundo, tão de mal com a vida, que você encontra com ela logo de manhã e fala assim, bom dia. E ela olha para você e fala, bom dia por quê? Ou então ela fala assim, bom dia só se for para você. Ou seja, ela amaldiçoa o seu próprio dia. O que tem saído da sua boca? Da sua boca tem saído palavras temperadas com sal, que deixam as pessoas felizes? Palavras de generosidade, palavras amorosas? Palavras de incentivo? Ou são palavras inúteis? Palavras de maldição? Palavras que entristecem, que colocam as pessoas em depressão? Sabe que nós temos o poder na nossa boca de causar uma tristeza tão grande numa pessoa que ela pode entrar em depressão por causa do que a gente fala para ela. Sabe, nós temos o poder de ajudar as pessoas ou de desamparar as pessoas. Depende daquilo que nós falamos. E a palavra de Deus também nos diz que a nossa boca só fala do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio de maldade, se o nosso coração está cheio de tristeza, de rancor, de amargura, a nossa boca vai expressar isso. Então, nós precisamos tratar o nosso coração. Nós precisamos tratar a nossa alma. Nós precisamos tratar aquilo que nós temos por dentro de nós, aquilo que tem alimentado o nosso espírito, a nossa alma. E a partir daí começar a tratar aquilo que sai da nossa boca. Eu gosto muito de um fato, que é um fato real, que ele diz o seguinte, o filósofo Sócrates, não é aquele jogador do Corinthians, não, é o filósofo Sócrates. Ele falou o seguinte certa vez. Teve um rapaz que procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o rapaz.
Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tenha certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Ele passou pela primeira peneira. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo, o caráter do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, passou pelas duas primeiras peneiras. Passou pela segunda peneira, pela primeira peneira e pela segunda peneira. Então ela deverá passar ainda pela terceira peneira, que é a necessidade. Convém contar? É realmente necessário contar? Se você contar, vai resolver alguma coisa? Vai melhorar a comunidade que você está? Pode ajudar o planeta ou mesmo só a pessoa que você está falando sobre ela? Se passou pelas três peneiras, então me conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. E a pessoa que você está falando dela também vai se beneficiar, porque a gente vai poder ajudar ela de alguma forma. Caso contrário, esqueça. Se não passou em alguma dessas três peneiras, verdade, bondade e necessidade, enterra, meu amigo, minha amiga, esquece. Você não precisa falar. Entenda uma coisa. Quando nós falamos coisas sem necessidade, quando nós falamos coisas no intuito de prejudicar as outras pessoas, quando nós falamos coisas que não são verdades, são mentiras, nós estamos prejudicando primeiramente a nós e depois a pessoa da qual estamos falando. Hoje em dia nós passamos por muitos problemas de fake news. O que são fake news? São notícias falsas. São mentiras que são veiculadas nas redes sociais, na mídia, nos grandes jornais, e a gente passa para frente achando que é verdade. E são mentiras. São mentiras que são jogadas no meio, onde as pessoas olham e leem para prejudicar uma pessoa, prejudicar uma empresa, prejudicar uma instituição, prejudicar uma personagem, uma personalidade. Nós precisamos tratar aquilo que nós falamos, o jeito que nós tratamos as pessoas, a forma como nós nos colocamos para ajudar ou para complicar a vida dos outros, dependendo daquilo que a gente fala. Dependendo de como nós tratamos os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas da nossa família, dependendo de como o que nós falamos chega ao ouvido das pessoas. Porque se nós estamos falando mentiras, se nós estamos falando ofensas, se nós estamos tratando as pessoas com xingamentos, com maldições, nós vamos receber isso de volta. E essas maldições, esses xingamentos, elas vão acompanhar os nossos filhos, as pessoas que estão sendo xingadas, para o resto da vida delas. Será que é isso que nós queremos fazer com as pessoas que nós amamos? Será que é isso que Jesus, que o Espírito Santo espera que nós façamos com as pessoas que são filhas de Deus, filhos de Deus tanto quanto nós?
Nós precisamos prestar atenção no que sai da nossa boca, em como nós falamos, o que nós falamos. E procurar cada vez mais abençoar a vida das pessoas através das nossas palavras. As pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, elas só vão se interessar pelo Evangelho, por Jesus, se elas verem em nós uma diferença na nossa vida. Se elas verem em nós coisas que edificam e não que destroem. Você pode falar do Evangelho o dia inteiro, 24 horas por dia. Mas se você maltrata as pessoas, se você fala do Evangelho apontando os defeitos das pessoas, se você fala do Evangelho apontando só para o inferno e não para a salvação, ninguém vai se interessar por aquilo que você está falando. Se a sua vida não é um testemunho de mudança de Jesus na sua vida, as pessoas não vão se interessar por aquilo que você fala. É por isso que lá em Colossenses, aonde nós lemos, a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser agradável e temperada com sal, para que as pessoas saibam para que nós saibamos como responder a cada pessoa. Nós precisamos pedir sabedoria de Deus para quando as pessoas nos procurarem, a gente saber respondê-las de uma forma amável, de uma forma construtiva, de uma forma a fazer com que a vida dela seja edificada, seja melhorada e não piorada. Às vezes as nossas palavras podem piorar muito a situação que uma pessoa se encontra, dependendo daquilo que nós falamos. Se você pegar o livro de Jó e você for ler o que os amigos de Jó falaram para ele, por ele estar passando por todas aquelas dificuldades que ele estava passando, chamando ele de desonesto, de abusar dos órfãos e das viúvas, de não ajudar as pessoas, colocando Jó cada vez mais para baixo. Eles não estavam de forma nenhuma ajudando Jó a sair do problema em que ele estava. Não. Eles estavam piorando e muito o estado de Jó. E você vê essa piora na forma como Jó começa a falar com Deus, desejando morrer, desejando que no dia do nascimento dele ele tivesse morrido naquele mesmo dia, desejando até ter morrido no próprio ventre da mãe. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que estão principalmente dentro da nossa casa, as pessoas que estão no nosso trabalho, as pessoas que estão conosco nas escolas, na faculdade. Nós precisamos fazer a diferença. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver que nós, como cristãos, somos diferentes daqueles que não são cristãos. E qual é a primeira impressão que uma pessoa tem da outra? É o jeito como ela se comporta, é a forma como ela fala, é a forma como ela se expressa. Quando nós vamos falar alguma coisa, passar alguma informação para frente, temos que utilizar o método das 3 peneiras: a verdade, a bondade e a necessidade. Se não passar por alguma dessas peneiras, cala a sua boca e não passa isso para frente. Morre dentro de você. Esquece que você ouviu. Porque senão você só vai causar problemas. E isso não agrada a Deus. Lembrando mais uma vez, como diz lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículos 36 e 37, aonde diz assim:
pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Isso é muito sério. E se está escrito na Bíblia, é porque é real. Que essa palavra possa trazer para nós, hoje, o discernimento, o entendimento de que nós precisamos mudar a nossa forma de falar. Nós precisamos mudar a nossa forma de tratar as pessoas que nos rodeiam. Sabe, nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós tratamos mal o próximo que está perto de nós. Porque o próximo que está perto de nós é a representação de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Foi criado a imagem e semelhança do nosso Pai. Se nós não amarmos o nosso próximo, como que nós vamos amar a Deus? Se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Nós somos pecadores. E o nosso pai é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. É a única coisa que a palavra de Deus coloca a paternidade ao diabo, é a mentira. Nenhuma outra coisa é dada a paternidade ao diabo, somente a mentira. Que essa palavra nos traga esse entendimento nessa noite. Que essa palavra nos traga esse entendimento hoje. Que a gente possa colocar no nosso coração essa necessidade de nos transformar dia a dia. Transformar a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de proceder perto das outras pessoas, com aqueles da nossa casa. A forma como nós tratamos e educamos os nossos filhos. Que o nosso falar demonstre amor. Que o nosso falar demonstre perdão, compaixão, amizade, humildade, como era o falar de Jesus. Porque Jesus era firme na hora que precisava ser, mas ele não ofendia. Ele não destratava. Ele era firme. Ele xingava de fariseu, de hipócrita, mas ele transmitia amor em suas palavras. Ele corrigia com amor. E nós precisamos aprender isso, porque o nosso foco é ser imitadores de Jesus. É fazer as coisas como Jesus fez. É andar como Jesus andou. Glória a Deus! Aleluia! Lembre-se sempre das 3 peneiras. O que você vai falar é verdade? Naquilo que você vai falar existe bondade? E é necessário você falar aquilo que você vai falar? Se não passar por uma dessas 3 peneiras, não fale. Morda na sua língua. Tranque a sua boca. Mas não fale. Você vai ver que você vai ter uma vida muito melhor e muito mais abençoada, abençoando todos aqueles que te rodeiam. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus muito mais longe. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal é relevante, que as palavras que são transmitidas nesse canal são palavras abençoadas, são palavras relevantes, que merecem ser divulgadas cada vez mais. Seja um missionário de Deus. Pegue esse link dessa palavra e mande para todos os seus contatos, poste em todas as suas redes sociais,
Trabalhe para que a palavra de Deus seja transmitida, propagada, replicada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na faculdade, na escola, ao que for que você estiver fazendo, que você seja uma bênção para os outros, que a sua boca seja um manancial de bênçãos para as pessoas que te rodeiam. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.